Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos cultuar a Ele neste nosso culto de toda quinta-feira, às 19h30, quando nós, nesse formato, nos reunimos em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos diante das Escrituras para meditarmos e ouvirmos a exposição do texto sagrado. Nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 145. Salmo 145, que nos descreve a Deus como Rei sobre toda a criação, sobre todas as criaturas, sobre todos os seres vivos. Nesta noite, nós aprenderemos com o caráter e a ação de Deus, como devemos agir em favor da criação. Salmo de número 145, assim nos diz a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do grandioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no tempo devido. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite nós te agradecemos pela tua bondade, misericórdia e amor infinitos, ó Deus. Te louvamos pela oportunidade que nos concede de podermos cultuar a Ti, de colocarmos as nossas vidas diante da Tua presença em oração. E, ó Pai, nesta hora nós pedimos que Teu Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade, iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ouvir este texto sagrado falando conosco. Ó Deus eterno, nós sabemos que Tu és o Criador de todas as coisas e que governas sobre o universo, preservando e conservando a criação, Senhor. E, ó Pai, nós pedimos que nós, como Teus filhos, Tuas filhas, homens e mulheres que foram alcançados pela Tua graça, bondade e imensa misericórdia, que foram transformados pela ação do Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, compreender qual é o alcance, a extensão do Teu Evangelho e da missão que o Senhor nos deu. Pai eterno, que possamos olhar para a natureza criada e possamos agir em favor de toda a criação, inspirados, motivados, olhando para quem Tu és e como o Senhor age. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos viver para a Tua glória, em todas as dimensões daquilo para o que o Senhor nos chamou para vivermos.
Colocamos as nossas vidas em tuas mãos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na nossa série de mensagens com base neste livro aqui, A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre o tema Pessoas que cuidam da criação. Nesta noite nós falaremos do tema Pessoas que cuidam da criação e para isso eu gostaria de fazer algumas perguntas para que você possa parar e pensar por uns instantes comigo sobre o tema da pregação nesta noite. Você tem a clara noção do alcance do Evangelho para toda a criação? Você tem a dimensão clara do alcance da missão salvadora, redentora, transformadora e restauradora de Deus para toda a natureza criada? Você acha que a mensagem do Evangelho tem mais a dizer além da sua salvação pessoal, individual? O que você sabe sobre a redenção da natureza criada? Qual é a ideia que você faz de uma pessoa assim, espiritual? Você acha que uma pessoa espiritual é mais parecida com um anjo ou com um ser humano? Bom, nós temos visto que a Bíblia conta a história da missão salvadora de Deus. Uma história que vai do início do Antigo Testamento até o fim do Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia conta para a gente a história da criação do universo em toda a sua plenitude, em plena perfeição. E em seguida conta como Deus, Criador, se comprometeu em redimir, transformar e restaurar totalmente toda a criação, e isso depois que o mundo foi devastado pelo pecado cometido pela humanidade, pelo mal e pela morte que vieram como consequência da decisão humana de se rebelar contra Deus. Esse plano salvador chegou ao seu ponto alto, com a encarnação, a vida, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. E esse plano será completado quando uma nova criação se tornar realidade e a humanidade redimida for estabelecida no que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. E isso acontecerá depois que Jesus Cristo voltar. Então a história da missão redentora e restauradora de Deus tem início com a criação e termina com a nova criação. E o que me chamou a atenção durante o tempo em que eu passei meditando, pensando neste tema, foi que esta grande história contada na Bíblia tem muito a dizer sobre a natureza criada. Veja, por exemplo, a obra salvadora, redentora, transformadora e restauradora de Cristo na vida de quem nele crê. O apóstolo Paulo escreveu que se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segundo aos Coríntios 5,17. Então, uma nova natureza, uma nova criação é vista em quem se arrepende e crê em Cristo. E daí, se nós pensarmos que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados como humanos perfeitos, a nova criação, então, promovida pela ação do Espírito Santo, pela ação regeneradora, deve restaurar a verdadeira humanidade em quem crê em Cristo. A ação do Espírito Santo em quem crê em Cristo é restaurar nesta pessoa a imagem e a semelhança de Deus que foram distorcidas pelo pecado. A ação do Espírito Santo é restaurar a humanidade plena nesta pessoa que crê em Cristo. O novo nascimento promove a restauração dos nossos relacionamentos com Deus, conosco, com as demais pessoas e com a natureza criada, tudo isso que foi profundamente afetado, corrompido, contaminado e desajustado pelo pecado. E à medida que nós vamos sendo transformados progressivamente à imagem de Cristo, quanto mais vamos ficando parecidos com Cristo, mais nós vamos nos tornando mais humanos. E isso porque Jesus foi o ser humano perfeito. Depois da queda em pecado, Jesus foi o único que exibiu completamente e perfeitamente a imagem e a semelhança de Deus em uma pessoa.
Então, longe de nos tornar assim super espirituais, quase que seres angelicais, a vida cristã administrada pelo Espírito Santo em nós, ela tem o propósito de recuperar a nossa humanidade por meio da nossa fé em Cristo e do modelo que é visto em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, e neste momento eu peço que você pare agora por um instante e pense naquilo que eu acabei de lhe dizer. Longe de nos tornar super espirituais, quase que seres angelicais, a vida cristã tem o propósito de recuperar a nossa humanidade. O Espírito Santo, ele age em nossas vidas para nos tornar conforme Cristo. E ao fazer isso, a imagem e a semelhança de Deus e, portanto, a plena humanidade é restaurada em nós, progressivamente, enquanto caminhamos pela fé neste mundo. Agora pense em como isso pode afetar a missão, impactar a missão que nos foi dada como povo de Deus nesse mundo. Será que você pode imaginar o tipo de relacionamento com Deus, conosco, com as demais pessoas e com a natureza criada que a ação do Espírito Santo pode promover em nossas vidas? Será que você pode imaginar isso? A que dimensões de relacionamento Deus quer nos levar por meio da ação do Espírito Santo em nós? Mas vejam que por causa do tema de hoje eu quero destacar especificamente nesta noite como que essa humanidade restaurada deve se expressar na nossa relação com a natureza criada. Eu quero pedir, então, a sua paciência, que você mantenha aí a sua Bíblia aberta no Salmo 145, porque eu irei já voltar a este texto, a fim de explorar o que nós devemos aprender com Deus para nós sermos pessoas que cuidam da criação. Mas antes, eu quero levar você a ver comigo que Deus planejou no início de tudo para o nosso relacionamento com a natureza criada. Eu quero incentivar você a vir comigo, a caminhar ao meu lado, para que junto nós percebamos que o cuidado com a criação faz parte da missão que Deus deu para a gente. E para isso, nós vamos voltar no tempo e entender qual foi a missão dada por Deus ao primeiro homem e à primeira mulher criados perfeitamente, Adão e Eva, lá no Éden. O capítulo 1 de Gênesis mostra que a nossa missão em relação à criação pode ser definida pelas ordens dadas por Deus à humanidade. E estas primeiras ordens dadas por Deus foram: subjuguem e governem. A narrativa da criação do primeiro casal humano mostra que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E logo em seguida é apresentada a missão que foi dada a eles. Foi Deus quem disse: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então as ordens de Deus foram: encham, subjuguem a terra e dominem sobre todos os animais. E vejam que encher a terra de vida pela multiplicação, pela procriação, foi a ordem dada a Deus a todas as criaturas, mas somente à humanidade foi dada a missão de subjugar e dominar sobre os animais. E daí então nós vemos que primeiro Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e em seguida Deus quis que a gente subjugasse e exercesse domínio sobre a criação. Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e Deus quis que a gente subjugasse e exercesse domínio sobre a criação. O que nos mostra que uma coisa está intimamente relacionada com a outra, mas não apenas isso. Essa relação também nos mostra que o nosso domínio sobre a criação deve ser realizado como pessoas que são semelhantes a Deus. Nós temos como missão exercer o domínio sobre a criação como representantes de Deus neste mundo. Mas, como eu lhes disse, como o pecado distorceu esta semelhança de Deus em nós, a gente hoje entende e exerce esse mandato de uma forma assim equivocada. É inegável que as palavras traduzidas como subjugar
e sujeitar, e também como dominar e governar, são palavras que carregam um peso. São palavras fortes porque têm o sentido de impor a vontade sobre algo ou alguém. Mas, porém, todavia, no entanto, estas palavras não podem e não devem ser entendidas por nenhum de nós como que exigindo o uso da violência ou então o abuso da força para alcançar este propósito. Não significa que nós devamos agir de tal modo que sejamos os responsáveis pelos desastres ambientais ou pela destruição da ecologia ou pela exploração destrutiva do meio ambiente. Mas vejam que isso não é papo nem conversa fiada de ambientalismo esquerdista. E só gente muito tonta poderia pensar nisso agora, ao me ouvir falar dessas coisas. Porque a primeira palavra que foi traduzida no sentido de subjugar e sujeitar a terra está muito mais relacionada com a nossa engenhosidade e com os nossos esforços humanos para arar uma terra ressequida e fazer brotar em uma região aparentemente improdutiva os frutos da terra. Como, por exemplo, a produção de uvas de alto padrão pela agricultura familiar lá no sertão da Paraíba. Já a segunda palavra, que foi traduzida no sentido de dominar os animais, descreve a responsabilidade, e eu quero frisar isso, eu quero destacar a palavra responsabilidade para descrever o papel dado aos seres humanos e não a nenhuma outra espécie animal. A nós foi dada a tarefa e a responsabilidade de governar a criação. A nós foi dada a responsabilidade de exercer uma autoridade debaixo da autoridade de Deus, o Criador, o dono de toda a terra, e como diz o Salmo 145, o Rei de todas as criaturas. Nós fomos comissionados para governar a criação tendo como modelo o Deus Criador. E vejam como isto tem um significado tão grande e todo especial para nós, que fomos salvos por meio da graça e a fé em Jesus Cristo. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu, em Efésios 5, versículo 1, que os crentes devem ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, se nós somos chamados e fomos comissionados para sermos imitadores de Deus em tudo o que fizermos, e como também escreveu o apóstolo Paulo, que outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, e por isso nós devemos viver como filhos da luz, produzindo o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, e eu destaco este fruto da luz na forma de bondade, justiça e verdade, espelhando o caráter de Deus. Se é assim, então não resta dúvidas de que antes de termos total liberdade para agirmos como exploradores e destruidores da terra, nós devemos ter total liberdade, aí sim, para agirmos à imagem e à semelhança de Deus. Nós devemos ser governantes e não tiranos, porque se nós agirmos como tiranos, negaremos e destruiremos a imagem de Deus em nós. E agora é um excelente momento para que a gente volte ao Salmo 145, porque lá a gente pode ver como Deus age e como nós podemos ser pessoas que cuidam da criação. Nós podemos ver isto inspirados no caráter de Deus. Que sejamos imitadores de Deus. E vejam comigo aí que o Salmo 145 descreve a Deus como Rei. Versículos 1 até o de número 3. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. Agora veja o versículo 13. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Então vejam que este Rei, sobre toda a criação, e bondoso
deve nos inspirar para que nós possamos agir também em relação à criação como governantes comissionados por Ele. E assim como nós louvamos e exaltamos a misericórdia, a bondade, a grandeza deste Rei, a criação também será grata por nós agirmos como governantes à semelhança de Deus em favor da natureza criada. Agora veja que os versículos 4 a 6 mostram que Deus realiza grandes e poderosos atos, que a majestade de Deus pode ser comprovada por meio das suas ações e que o que Deus faz nos deixa espantados e admirados a tal ponto de nos fazer reverenciar quem Ele é. E isso deve nos inspirar para nós agirmos em favor da natureza criada. Versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Que nós sejamos pessoas que agem de forma digna do Deus que representamos. Em seguida, os versículos 7 e 8 descrevem os atributos de Deus, a sua bondade, justiça, misericórdia, compaixão, paciência e amor. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que para ilustrar o quão Deus é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor, o salmista descreve a bondade e a compaixão de Deus sendo estendidas sobre todas as criaturas da terra, no versículo de número 9. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Não só os seres humanos, mas toda a criação. Todas as criaturas podem contar com um Deus que é bom e é compassivo. E essas palavras, elas descrevem como Deus age. São palavras que descrevem o envolvimento de Deus com a criação. Vejam que a palavra compaixão, ela é usada na Bíblia para descrever alguém que sofre com, alguém que está ao lado, alguém que se envolve e partilha os sentimentos dos outros e especialmente os sentimentos de tristeza e de angústia. E isso deveria chamar a nossa atenção, especialmente porque é o apóstolo Paulo quem escreveu que por causa do pecado da humanidade, toda a criação, toda a natureza criada geme e suporta angústias. Romanos 8, versículo 22. Então, há na natureza criada uma aflição, um gemido de sofrimento, uma ansiedade por libertação, que nós até podemos fingir que não estamos ouvindo, mas Deus não. Ele tem seus olhos e ouvidos atentos a toda esta tristeza e angústia. Mas veja aí comigo, de volta ao Salmo 145, no versículo 10, que as criaturas estão lado a lado com os crentes fiéis, rendendo graças e bendizendo ao Senhor. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. E esse versículo, ele faz coro com aquilo que Jesus disse sobre o cuidado de Deus com a criação e o cuidado especial de Deus com os crentes. Meus irmãos e minhas irmãs, ouçam como Deus se importa, se preocupa e cuida da criação e como Ele também cuida daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que creem nele. Foi Jesus quem disse, conforme Mateus 6, a partir do versículo 26, o seguinte: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus é bom, se Deus tem compaixão, se Ele cuida de passarinhos, de flores, de ervas nos campos, muito mais Ele faz e fará por quem nele crê. O cuidado de Deus para com a natureza criada, ele é descrito de forma poética, tocante e emocionante aqui neste Salmo de número 145. O Senhor age em favor de quem é oprimido, vitimado, explorado. Ele ouve o clamor de quem é totalmente dependente do favor divino diante da ação voraz e destruidora de muitos. E daí nós vemos o paralelo com a natureza criada, que sofre, que padece, diante de uma humanidade totalmente depravada e pecadora. É por isso que a gente lê aqui, nos versículos 14 a 17. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos. Ouça, veja aí, de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem para o que está registrado nestes versículos e pensem como a gente deve agir em favor da natureza criada. Eu vejo aqui nestes versículos um Deus compassivo para com quem está prostrado, um Deus que anima, fortalece, incentiva, que estende a mão, que oferece o ombro para que a pessoa se levante e caminhe, um Deus generoso e disposto a suprir o que é necessário para a vida dos seres vivos. Meus irmãos e minhas irmãs, pensem no impacto que isso tem, não só para com a missão a pessoas neste mundo, mas também a missão para com a natureza criada. Olhando para quem Deus é e como Deus age, o que vocês acham que nós devemos fazer em favor da natureza criada? Como nós podemos ser pessoas que cuidam da criação? Vejam que, com certeza, isso envolve ações que recuperem áreas degradadas e que preservem áreas ameaçadas. Isso deve envolver o nosso protesto contra quem polui o ambiente, contra quem não faz investimentos para reduzir o desperdício, contra empresas que não investem para reciclar o que é jogado fora. Deve envolver o nosso uso responsável de plásticos, papéis, produtos descartáveis. Vejam, certa vez eu vi uma pessoa lavar as mãos em uma pia e depois retirar 1, 2, 3, 4, 5 folhas de papel toalha para secar as mãos. A pessoa pegou aquele bolo, aquele monte de folhas de papel, bateu assim 1, 2 ou 3 vezes e jogou aquele bolo de papel amassado lá na lixeira, jogou tudo fora e, não contente com isso, essa mesma pessoa estendeu a mão em seguida e puxou mais 1, 2, 3 folhas de papel para secar as mãos. Meus irmãos, isso não pode estar certo. Como imitadores de Deus, as nossas ações em favor da natureza criada devem envolver uma consciência ambiental e o uso daqueles chamados 5 R's: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar. Repensar os hábitos de consumo, reduzir a geração de lixo, reaproveitar os objetos, reciclar materiais para transformar em novos produtos e recusar o uso de produtos que geram impacto
alto impacto ambiental. Gente, não faz sentido a gente escolher ir de carro e se recusar a andar um pouquinho para ir a um local assim, mais ou menos perto de casa. Outro dia, eu vi as imagens da quantidade de lixo arrastado pelas ruas de uma comunidade por causa da chuvarada que caiu naquele dia, e era uma cena assustadora. Quanto lixo nas ruas! Vejam, eu sei que dá trabalho, mas a gente tem de pensar em separar o lixo da nossa casa. Papel, de plástico, vidro, de metal, e isso tudo dos restos de comida. Como imitadores de Deus, a gente tem de recolher o óleo que é usado nas frituras em casa. A gente precisa, como lá na igreja, levar isso para lá, para que o destino adequado seja dado. A gente não pode jogar papel de bala nem embalagem qualquer, embalagem nenhuma, no chão da rua. A gente não pode deixar a luz de casa acesa, a geladeira aberta à toa. A gente não pode esquecer televisão e computador ligado. A gente deve usar a água do chuveiro e da pia com bom senso. A gente tem que fechar o registro enquanto a gente se ensaboa ou então enquanto escova os dentes. A gente deve evitar lavar a louça com a água jorrando da torneira. A gente deve recolher pilhas e baterias para descartar em locais adequados, e o shopping center ele disponibiliza locais para isso. A gente deve levar uma caneca para tomar para tomar café no trabalho, deixar lá, guardar, ou então aquelas que a gente desmonta e que são recolhidas, colocar na bolsa, ou então levar uma garrafinha para beber água, em vez de ficar usando o copo descartável o tempo inteiro. A gente pode requerer que as nossas contas de água, luz, telefone, que boletos sejam enviados para um e-mail e assim reduzir a emissão de papel, a impressão de materiais. A gente pode cadastrar para que o recibo de contas pagas com cartão de crédito ou de débito seja enviado como mensagem para o nosso celular, evitando assim pegar aquele comprovante de pagamento que cedo ou tarde será jogado no lixo. Meus irmãos e minhas irmãs, o cuidado com a criação e as ações ambientais responsáveis são expressões da justiça de Deus no nosso cuidado com a criação. E esse Deus é aquele que defende os fracos dos fortes, os indefesos dos poderosos, os violentos dos agressores, os sem voz dos gananciosos. Por isso, pense naquilo que você pode fazer para ser uma pessoa que cuida da criação. Mas vejam que, além de definir a nossa missão dada pelas palavras subjugar e dominar, Gênesis também descreve a nossa missão em relação à natureza criada pelas palavras sirvam e cuidem. Em Gênesis 2,15 está registrado: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Outras traduções para estes versículos dizem: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E uma outra tradução diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. E vejam que, ainda que as traduções tenham utilizado cultivar ou fazer plantações, a palavra hebraica original significa e seria melhor traduzida como servir. E ela tem o sentido de dispensar um esforço de trabalho neste processo de servir. Por isso que uma das traduções que eu li para vocês utiliza a palavra tomar conta do jardim. E então a gente aprende que o plano original de Deus era que a humanidade tivesse a missão de tomar conta ou de servir a criação,
por meio do trabalho, do cuidado e do governo. No mesmo sentido de um governante que se empenha para cuidar e prover o bem à sua nação. Como um rei que mantém em segurança, que protege, que cuida dos seus súditos. O sentido é o mesmo de alguém que trata algo com seriedade e o faz com diligente atenção. Vejam que a humanidade pode se valer da natureza criada para suprir as suas necessidades. Nós podemos usufruir do bem que a natureza criada tem a nos oferecer, mas muito além disso, nós devemos governar sobre a terra para o benefício da criação e não para o nosso próprio benefício apenas. No Salmo 145, no versículo 17, nós lemos que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Isso fala de uma conduta justa, correta, adequada e bondosa em tudo o que esse rei, o que esse governante faz. E vejam que a justiça no Antigo Testamento era exercida quando o rei intervinha para estabelecer o que é certo, para defender os injustiçados, para libertar os oprimidos, para dar voz aos que não eram ouvidos e atender às suas causas, causas que exigiam urgência e o cuidado para que a vida dessas pessoas fosse preservada. Como imitadores de Deus, nós devemos governar o restante da criação, fazendo a justiça bíblica em relação às criaturas humanas e também e especialmente às criaturas não humanas. Veja aí comigo na sua Bíblia os versículos 18 a 20 do Salmo 145. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Percebam então que a justiça de Deus exige a condenação dos ímpios. Então, como imitadores de Deus, nós não podemos ser complacentes com quem explora, com quem degrada, com quem queima de forma irregular, com quem mata e destrói impiamente a natureza criada, com quem extrai coisas da natureza a qualquer custo e para os propósitos mais banais, com quem explora, degrada e destrói lugares que são frágeis, ambientes que não são renováveis com o comércio e com o turismo. E é nesse momento, esse momento, é o certo para uma séria advertência nesta pregação. O que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com o panteísmo e nem com a nova era. A Terra não é Gaia, ela não é a mãe natureza, ela não é a mãe terra, a Terra pertence ao Senhor. E nós devemos agir em favor da natureza criada da mesma forma que inquilinos preservam o que pertence a outro e só fazem intervenções em uma casa com a autorização do dono e para o bem e melhora do ambiente. A natureza não deve ser reverenciada como algo divinizado e nem deve ser amada acima de Deus, porque a nossa missão ambiental não é algo romantizado e muito menos místico. Nós não fomos comissionados para buscar a nossa união com a natureza, porque a nossa missão é cuidar da terra como um ato de amor e obediência ao Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. A nossa missão é cuidar da terra como um ato de amor e obediência ao Criador do céu, da terra, do mar, das profundezas e de tudo que neles há. Meus irmãos e minhas irmãs, e devemos fazer isso, sabendo que no fim, Deus há de redimir
transformar e restaurar não só pessoas de todas as nações, ele também fará o mesmo pela natureza criada. O que está registrado no versículo 21 do Salmo 145 será realizado um dia para uma incontável multidão e também para a natureza criada. Veja aí comigo. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Ouça o que o apóstolo Pedro registrou na sua segunda carta, nos versículos 10 a 13. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo fogo e a terra, e tudo que nela há será desnudado. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vejam que Pedro fala sobre isso depois de dizer que o mundo de maldade foi eliminado uma vez, quando Deus destruiu tudo com o dilúvio. Mas o mundo da criação de Deus foi preservado. Homens, mulheres e animais, os vegetais renasceram depois que as águas do dilúvio baixaram. E de forma semelhante, toda a maldade que existe hoje será eliminada do juízo final. Mas a criação será restaurada para se tornar o lugar em que Deus viverá para sempre com a humanidade redimida. O propósito de Deus não é a aniquilação da criação, mas a restauração eterna ao glorioso propósito, uma vez estabelecido no início de todas as coisas. Deus, vivendo com a humanidade e a criação redimidas em Cristo e por meio de Cristo, em uma terra onde o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo será estabelecido para sempre. E isso só será possível por causa da pessoa e da obra de Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 1, versículos 19 e 20. Ouça: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue de Cristo é poderoso e ele reconcilia as coisas na terra e nos céus. Homens, mulheres e a toda a natureza criada com Deus. Por isso eu digo a você, meu amigo, minha amiga, que olha ao redor e vê tanto mal, tanta injustiça, impiedade, a exploração tanto de pessoas quanto da natureza, e você se indigna com isso. A sua indignação, eu lhe digo, é correta, é justa, é boa, mas você deve saber que o mesmo apóstolo Paulo que escreveu o que eu acabei de citar, também escreveu logo em seguida que sem Cristo você está separado de Deus e é inimigo de Deus por natureza. Mas Cristo é o único que pode reconciliar você com Deus e livrar você de toda acusação. A sua única esperança está no Evangelho. Somente pelo arrependimento e pela fé em Cristo é que você poderá viver de forma justa neste mundo, aqui e agora, e viverá eternamente no fim dos tempos, depois que Deus julgar a tudo e a todos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouça a palavra do Senhor, arrependa-se e creia no Evangelho. E você, meu irmão, minha irmã, volte os seus olhos para a missão que Deus nos deu. Curve sua cabeça. Vamos orar. Deus eterno, todo-poderoso, Rei e governante sobre tudo e todos, te pedimos nesta noite que teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos voltar para todo o alcance da tua missão de salvação, redenção, resgate, transformação
e restauração, não só de pessoas, mas de toda a natureza criada. Que teu Espírito Santo possa falar a homens e mulheres nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, transformando estas pessoas, convencendo-as do pecado, do juízo e da justiça, a fim de que estas pessoas sejam resgatadas, redimidas, transformadas e restauradas, a fim de serem pessoas que tenham a plena humanidade, que possam agir neste mundo como homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos, transformadas pelo teu poder e graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tenha uma boa semana. Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.